Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque se cremos, o verdadeiro cristianismo se baseia na vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, como sendo o Messias que Deus prometeu, conforme as antigas profecias sobre a vinda do Filho de Deus como Redentor da humanidade. E este conjunto de crenças foi amplamente divulgado pelo apóstolo e seus amigos de ministério desde os primeiros momentos em que eles chegaram à cidade de Tessalônica. E isso continuou em seus ensinos dentro da comunidade cristã por meio do discipulado implantado por eles ali, naquele lugar. Porque se cremos que Jesus morreu. Primeiro, quando o Evangelho fala sobre Jesus, está se referindo ao Filho de Deus, também conhecido como Jesus de Nazaré, e que no hebraico quer dizer Josué, mas que, conforme as boas novas do Evangelho, significa o Salvador da humanidade. Ele que morreu na cruz do Calvário para remir a sua igreja que ele comprou com o seu sacrifício de amor. Jesus de Nazaré morreu e foi sepultado. Durante 3 dias esteve no seio da terra. Porém, aquele não era o seu fim, porque ele era e é o Senhor da ressurreição e da vida. Não poderia jamais ser retido pela tumba fria. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou para nunca mais morrer. Porque Ele é a ressurreição e a vida. É o que nós podemos aprender no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. A Bíblia nos ensina sobre a ressurreição de algumas pessoas, porém, estas mesmas pessoas voltaram a morrer. No entanto, com Jesus, o Filho de Deus, foi absolutamente diferente. Ele ressuscitou de entre os mortos, subiu ao céu para se assentar à destra de Deus nas maiores alturas. Assim sendo, ele continua como rei, profeta e sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque diante de Deus, o Pai. A ressurreição de Cristo de entre os mortos foi a mais forte demonstração de que ele era, de fato, o Messias enviado de Deus Pai. Porque se cremos que Jesus morreu
e ressuscitou, assim também. Essa será uma história e uma realidade que vai se repetir no momento de Deus, quando o Senhor enviar novamente o seu Filho Jesus para arrebatar a sua igreja. Todos quantos já partiram salvos desta vida por meio da morte física ou biológica, mas que são salvos em Cristo, serão ressuscitados pelo poder de Jesus para nunca mais morrer. Um dia estes remidos em Cristo tiveram que provar a morte para aguardarem a volta do Messias prometido. Esses estão no paraíso, mas serão absolvidos pela imortalidade eterna em Cristo, pois serão transformados para a modalidade de vida eterna e salvação com Cristo Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Antes da ressurreição de Cristo de entre os mortos, os justos da antiga dispensação, conforme a crença dos hebreus, ficavam em um lugar subterrâneo. Cristo ressuscitou e levou consigo para o paraíso todos os que estavam debaixo da promessa do Pai. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, todos que partem desta vida em Cristo, porque são remidos do Senhor, também vão para o paraíso, a fim de aguardarem a volta do Salvador Jesus Cristo para o grande e importante dia do arrebatamento da igreja. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará. Este é o ato da ressurreição dos salvos para participarem do arrebatamento, porque na verdade o corpo físico ou orgânico volta ao pó que o deu, conforme a palavra do Senhor. A alma e o espírito vão para o paraíso, porém voltarão no dia do arrebatamento para se ajuntarem ao corpo, que será transformado e revestido da imortalidade ou da incorruptibilidade para a vida eterna. Por fim, aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. O Deus Todo-Poderoso ressuscitou a Jesus Cristo, e o mesmo Deus tornará a trazer os remidos de Cristo também de entre os mortos. Cristo voltará sobre o comando do Pai e tomará os salvos vivos, os transformará, e os mortos ressuscitarão, e ele os levará para Deus o Pai, porque esta é a grande promessa do Deus de verdade e a grande esperança dos remidos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.